Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje, no nosso estudo. O nosso tema hoje é a importância da África do ponto de vista da paleoantropologia, do ponto de vista do estudo da origem e do desenvolvimento do ser humano. Primeiro eu queria recomendar, para quem quiser conhecer um pouco mais desses assuntos, existe um documentário muito bem produzido no YouTube chamado Construindo o Planeta Terra, que vai descrevendo todas as etapas do desenvolvimento do planeta, e tem vários outros vídeos também. Tem a Terra Bola de Neve, que fala do período do resfriamento da Terra no passado, tem o Último Dia dos Dinossauros, tem uma série de estudos muito bons do professor Walter Neves, que é especialista na evolução humana, chamada A Saga Humana, uma série de vídeos. Tem vídeos sobre a extinção do Permiano, a maior extinção em massa da história da Terra. Também existe, para quem quer aprofundar um pouco mais o estudo, um DVD lançado pelo Discovery Channel, chamado A Origem do Homem. E tem vários vídeos nessa área, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse estudo. E também a gente já gravou outros vídeos com introdução à paleontologia, à astrobiologia, a busca de vida através do universo. Então tem várias fontes de informação que a gente pode acessar se quiser aprofundar um pouco mais o aprendizado desses temas. No vídeo anterior a gente viu o papel da África do ponto de vista da geologia e da paleontologia. A gente viu que a África tem o que a gente pode chamar de paisagens relictuais, são relíquias do passado da Terra. Tem os crátons, são aquelas porções mais antigas da crosta terrestre, que tornam possível ir reconstituindo o passado da Terra, como foi a origem dos continentes, a evolução dos continentes. E o território da África tem vários fenômenos interessantes, às vezes fenômenos raros, que permitem compreender o funcionamento da crosta terrestre e a evolução física do planeta. Um dos eventos aconteceu no Lago Nyos, nos Camarões, em 1986. Foi uma erupção de gás que veio das profundezas do lago, e o lago ficou com uma cor alaranjada, a água se tornou venenosa, e essa erupção de gás acabou matando dezenas de pessoas numa vila no interior do país. Isso permite ir identificando pontos da crosta que às vezes pode oferecer algum risco para as populações que vivem ali. E existem vários terrenos de várias idades geológicas, por exemplo, o deserto do Kalahari, no sudoeste da África, é um território mais antigo, já tinha se formado 55 milhões de anos atrás. O deserto do Saara é muito mais recente, a desertificação do Saara se completou perto do ano 2500 a.C. Então, do ponto de vista da escala geológica de tempo, de milhões e bilhões de anos, a formação do Saara é um evento muito recente, de poucos milhares de anos, comparado com outros eventos mais antigos, uma escala mais longa de tempo. A gente viu também que a África é bastante rica em fósseis, em restos de plantas e animais do passado, permite ir reconstituindo a evolução da vida na Terra também. Se encontram fósseis lá, por exemplo, a gente viu as ortóceras, são moluscos que viveram 500 milhões de anos atrás. Por exemplo, na Tanzânia foi descoberto um fóssil do Brachiosauro, o maior dinossauro que já viveu na Terra, chegava a mais de 100 toneladas, viveu uns 140 milhões de anos atrás. Então é um continente bastante rico de informação científica, do ponto de vista da geologia, da biologia, de muitas áreas de estudo. E é interessante perceber como a vida é rica, como a vida é diversificada no mundo todo,
e a vida é muito mais resistente, muito mais versátil do que se pensava no passado. Uma das características dos seres vivos é a longevidade. Existem seres que vivem muito tempo, que permitem ir decifrando os mecanismos de, como se fala na biologia, da ontogênese, do desenvolvimento de um organismo físico. Por exemplo, existem as sequoias, que são as maiores árvores do mundo, chegam a mais de 100 metros de altura. Uma sequoia pode viver mais de 3.000 anos. E através do seu tronco é possível reconstituindo como foi o passado do clima na Terra. Esse estudo se chama dendrocronologia, analisando os anéis que existem no tronco de uma árvore. Um outro exemplo de longevidade muito grande é dos espongiários. As esponjas do mar são alguns dos animais mais simples, e existe um tipo de espongiário chamado Scolimastra jobini, que vive 10.000 anos. É um dos seres vivos que vive mais tempo, descobertos até agora. Além da longevidade, uma característica da vida é a adaptabilidade. A vida vai evoluindo, vai se diversificando, se adaptando às condições ambientais do planeta. Um exemplo é o sistema tegumentar do ser humano, é a pele humana que recobre o organismo. Com o tempo, a natureza foi produzindo esse sistema sensorial de interação com o meio ambiente. Então a pele humana tem uma série de corpúsculos sensoriais que vão captando impressões, estímulos diferentes do ambiente. Então tem células especializadas para cada finalidade. Os corpúsculos de Meissner captam a sensação do tato, a sensação do toque. Os corpúsculos de Ruffini captam a sensação do calor. Os corpúsculos de Krause, a sensação do frio. E os corpúsculos de Patini, a sensação de pressão na pele. Então a evolução da vida, na verdade, é o processo de complexificação da matéria. Os seres vivos começam com uma estrutura muito simples, com o mínimo necessário só para poder sobreviver, e com o tempo, na escala biológica dos seres vivos, os organismos vão se tornando cada vez mais complicados e tendo uma estrutura cada vez mais adaptável ao meio ambiente, cada vez mais complicada, cada vez mais bem organizada, até chegar no ser humano, que é o máximo possível da evolução biológica no planeta Terra. Como a gente vai ver depois, na evolução dos seres humanos, desde os hominídeos primitivos até o Homo sapiens, a espécie que domina o mundo hoje em dia. Então eu vou fazer um resumo rápido da biocronologia, de como a vida foi evoluindo na Terra. E existem vários marcos, eventos que vão marcando a evolução dos seres vivos no planeta. 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, surgiu no oceano da Terra primitivo o ser que a gente pode chamar de entidade biológica fundamental. Era a forma mais primitiva possível de vida, parecida com vírus ou bactéria, que tinha os fundamentos da vida. Tinha duas características básicas, que são a homeostase e a capacidade de reprodução. A homeostase é a capacidade de manter a integridade física do organismo sobreviver ao longo do tempo, através do seu metabolismo, de processos físicos e químicos que garantem a sobrevivência. A reprodução é a capacidade de criar cópias de si mesmo, de ir perpetuando as suas gerações através dos seus descendentes. Então surgiu essa primeira forma de vida, e muitos especialistas hoje acreditam que essa forma de vida primitiva surgiu em regiões no fundo do oceano que eles chamam de fumarolas negras, que são fontes hidrotermais, fontes de água quente no fundo do oceano, que estavam protegidas ali nas águas profundas do calor da superfície da Terra, da radiação do Sol,
de fatores que poderiam atacar esses organismos e acabar extinguindo a vida. Então surgiu essa primeira forma de ser vivo. 1 bilhão e 800 milhões de anos atrás surgiu no oceano as formas de vida eucariontes. Existem dois tipos de célula. A célula procarionte são as mais primitivas do início da vida na Terra. E em grego, proto quer dizer primitivo e cárion, núcleo. Então eram células que não tinham um núcleo definido, não tinham um centro diretor no seu... Que uma célula, na verdade, é um organismo em miniatura, que tem vários órgãos, como se chama na biologia, várias organelas dentro da célula, cada uma com uma função específica. Então as primeiras células tinham só o mínimo de estrutura para poder sobreviver. E depois surgiu as células eucariontes, em grego eu quer dizer organizado e cárion, núcleo. Então as células que já tinham uma estrutura muito mais bem organizada para poder cumprir suas funções básicas de alimentação, de crescimento, de adaptação ao meio ambiente, de expulsão dos resíduos alimentares que ficavam depois do metabolismo. Então surgiram as primeiras células eucariontes. 650 milhões de anos atrás surgiram as primeiras formas de vida pluricelulares. Até aí só existiam seres vivos de uma célula só. E a partir desse momento surgiram os primeiros organismos mais complicados, com mais de uma célula. Abriu espaço para o surgimento das plantas, depois dos animais e futuramente para o surgimento do ser humano. 440 milhões de anos atrás, a vida surgiu no ambiente terrestre da Terra seca. Até aí só existia a vida no oceano, porque não existia ainda a camada de ozônio protegendo a Terra da radiação do Sol. Então a radiação batia direto na Terra e matava qualquer forma de vida que chegasse na Terra seca. No oceano, os organismos estavam protegidos da radiação solar, mas na Terra seca não. A partir daí começou a colonização dos continentes e a vida alcançou a terra firme. 251 milhões de anos atrás, como a gente viu no vídeo anterior, aconteceu a extinção em massa do Permiano-Triássico, a maior extinção em massa dos seres vivos da Terra até hoje. 80% das formas de vida em terra firme se extinguiram, 96% das formas de vida no oceano. Então foi quase a extinção da vida na Terra. E isso extinguiu os primeiros anfíbios, répteis, e abriu caminho para o surgimento dos répteis gigantes que foram os dinossauros. Foi o início da era dos grandes répteis, 251 milhões de anos atrás. E os dinossauros foram evoluindo até que 64 milhões de anos atrás aconteceu outro evento de extinção em massa. Um grande asteroide bateu na Terra e causou mudanças tão violentas no ambiente terrestre que causou a extinção dos dinossauros. E isso abriu caminho para o domínio dos mamíferos na Terra. Então existia um mamífero chamado Mesódima. A evolução dele tinha começado uns 80 milhões de anos atrás. Ele era parecido com um rato ou esquilo que vivia embaixo da terra. E a partir dessa forma simples de mamífero, foram evoluindo todos os mamíferos que a gente conhece hoje em dia. Inclusive se abriu o caminho para o surgimento dos primatas e futuramente o surgimento do ser humano. E depois disso, 47 milhões de anos atrás, surgiu o primeiro primata conhecido, o Darwinius maxillae, que foi o início da evolução dos primeiros símios, que levaria depois aos hominídeos e depois ao ser humano atual. 7 milhões de anos atrás, surgiu aquele que é considerado o primeiro ancestral direto do ser humano, o Sahelanthropus tchadensis, na região do Chad, no norte da África. A partir dele, como a gente vai ver depois no estudo dos hominídeos, foram surgindo outras espécies de ser humano primitivo.
Até que 2 milhões de anos atrás aconteceu o grande evento fundamental para a evolução humana na Terra, que foi o surgimento do gênero Homo na África Oriental. Abriu o caminho para o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie atual. 200 mil anos atrás surgiu a nossa espécie, o Homo sapiens. E 13 mil anos atrás, as últimas espécies de hominídeos, as outras espécies humanas que viviam na Terra se extinguiram. E o ser humano passou a ser a única espécie que domina o mundo a partir de alguns milhares de anos atrás. E até que entre 20 mil e 12 mil anos atrás, o Homo sapiens chegou na América, que foi o último continente a ser colonizado pela espécie humana. E 10 mil anos atrás, a população humana do Homo sapiens já estava espalhada pelo planeta inteiro, colonizando todas as massas de terra do planeta. A população mundial se estima que seria em torno de 5 milhões de pessoas, em torno do ano 10 mil a.C. É interessante para quem quiser conhecer um pouco esse período da história do ser humano na pré-história, quem ainda não assistiu o filme 10 mil a.C., que mostra como era a vida dos caçadores no norte da África. E esse filme vai mostrando 3 níveis de civilização. Existem os caçadores e coletores que caçavam mamutes gigantes. Eles pegavam, coletavam tudo aquilo que eles achavam para poder sobreviver no ambiente onde viviam. Depois eles vão ter contato com outro povo, que são os agricultores, que já dominam a agricultura, já tinham domesticado os cereais, os vegetais para poder sobreviver. E depois eles entram em contato com os construtores, uma civilização muito mais avançada, que já tinha uma engenharia bem desenvolvida e estava construindo as pirâmides no Egito. É um filme muito interessante para quem não conhece ainda. Então a gente vê que a vida vai evoluindo, se tornando cada vez mais complicada, mais bem organizada, mais adaptada às condições do ambiente. E é interessante ver como o ser humano é um fenômeno recente no planeta Terra. Vou citar algumas datas para a gente ver na escala de tempo geológico do planeta como a gente é um fenômeno recente no desenvolvimento da Terra. Se a gente pudesse resumir os 4 bilhões e 600 milhões de anos da história da Terra no espaço de um ano, de 365 dias, nessa escala de um ano, a Terra teria se formado no dia 1 de janeiro. E só em 23 de março que as primeiras bactérias, as primeiras formas de vida, surgiram no oceano primitivo da Terra. Só no dia 12 de dezembro que surgiram os dinossauros, as primeiras formas de répteis gigantes. Em 26 de dezembro, os dinossauros foram extintos. E só no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, às 6h17 da tarde, que surgiu o Australopithecus, um dos primeiros hominídeos que surgiram na história da Terra, um dos primeiros ancestrais do ser humano. E só em 31 de dezembro, às 11 horas, 59 minutos e 46 segundos da noite, faltando só 14 segundos para o final do dia, que a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na Terra. Então tudo que aconteceu ao longo da história da nossa espécie, de 200 mil anos de história, equivale só aos últimos 14 segundos do último dia do ano. A gente vê como a nossa espécie é recente e como a evolução da vida é lenta e vai demorando muito para ir se diversificando, para ir evoluindo, criando novos mecanismos de adaptação ao meio ambiente para chegar na forma de vida inteligente que é o ser humano. Eu vou falar a respeito das teorias que existem sobre a evolução, a origem e evolução da vida. Existem várias teorias que tratam da evolução.
Existe a teoria do criacionismo fixista, que é a teoria seguida pelas grandes religiões do mundo, que diz que tudo que existe na Terra foi criado por Deus, por um Criador universal, e algumas religiões acreditam que a vida foi criada num formato já definitivo, num formato fixo. Tudo foi criado já pronto pelo Criador, no formato que tem hoje em dia, que a vida não evoluiu, não se transformou ao longo do tempo. Essa é uma versão a partir de uma interpretação da Bíblia ao pé da letra, do que a Bíblia escreve no livro do Gênesis, das grandes religiões. É interessante ver que na Idade Média e na Antiguidade os fósseis, os restos de seres vivos, já eram conhecidos. Mas as pessoas daquele período acreditavam que os fósseis, na verdade, eram os restos dos animais e das pessoas que não acharam espaço na Arca de Noé, aqueles que morreram afogados durante o dilúvio universal. É assim que eles interpretavam as formas de vida fóssil do passado da Terra. Uma outra teoria mais divulgada hoje em dia, mais bem aceita pela ciência atual, é a do evolucionismo darwiniano. Charles Darwin, nesse vídeo não dá tempo de contar muitos detalhes sobre ele, mas Charles Darwin foi um grande biólogo do século XIX, nasceu na Inglaterra em 1809, e é interessante perceber que a família dele já era de grandes estudiosos. O avô de Charles Darwin, o Erasmus Darwin, em 1796 tinha lançado um livro chamado Zoonomia, As Leis da Vida Orgânica. E apesar de ainda não tratar da questão da evolução, ele já tratava do ponto fundamental do transformismo das espécies biológicas ao longo do tempo. Então ele já lançava algumas ideias que iam preparando o mundo para o futuro surgimento da teoria da evolução de Darwin. E em 1831, Darwin foi escolhido para ser o biólogo que ia dar o suporte científico numa viagem no navio de pesquisa Beagle, que durante 5 anos, entre 1831 e 36, deu uma volta ao mundo e foi visitando pontos importantes do planeta para se analisar as formas de vida que existem na Terra. E Darwin foi coletando muito material de estudo nessa viagem de 5 anos. Ele foi anotando tudo, catalogando tudo que ele via de formas de vida. Ele reuniu 235 toneladas de amostras de animais e plantas. E depois ele guardou todo esse material para uma análise das formas de vida que ele ia identificando. E Darwin foi percebendo que a vida vai mudando ao longo do tempo. Ele foi coletando fósseis também. Interessante ver que na Argentina ele achou fósseis de cavalos primitivos e ele ficou muito impressionado com isso, porque teoricamente o cavalo só chegou na América no final do século XV com a colonização feita por Cristóvão Colombo e depois outros conquistadores que vieram da Espanha. Então Darwin começou a raciocinar: como existem fósseis de cavalos com 10 mil anos de idade se o cavalo não existia na América até a época moderna? Depois, visitando a Cordilheira dos Andes, no Chile, ele ficou intrigado com uma coisa que ele percebeu nas montanhas. Existiam conchas ali, animais marinhos, fósseis de animais marinhos no alto das montanhas, com 4, 5 mil metros de altitude. Mas como que um animal marinho que vive só ao nível do mar foi parar ali no alto das montanhas? Então Darwin foi começando a perceber o processo da orogênese, da formação das grandes cadeias de montanhas ao longo do tempo geológico do planeta. E com todo esse estudo, Darwin foi formulando a sua teoria. Até que mais de 20 anos depois, em 1859, ele lançou
o seu livro, que é considerado um dos mais importantes manuais científicos da história do ser humano, que é A Origem das Espécies por Via de Seleção Natural. No começo, Darwin foi muito criticado por isso, muito até ridicularizado por entidades religiosas e científicas também do mundo. Mas com o tempo, a teoria da evolução foi se firmando como uma das teorias mais importantes no conhecimento científico da humanidade. No começo, Darwin não incluiu o ser humano na questão da evolução. Só em 1871, num livro que tratava da evolução biológica e a seleção sexual, que Darwin incluiu também o ser humano no esquema da evolução biológica. E em 1872, Darwin já previa que os fósseis da evolução humana iam ser encontrados na África, porque é no continente africano que vivem hoje os grandes primatas. Então ele já deduzia que o estudo da paleoantropologia, que é o ramo da paleontologia que estuda os seres humanos primitivos, os hominídeos, ia ser feito a partir dos arquivos naturais das camadas do solo do continente africano, se descobrindo os fósseis das formas primitivas de vida humana do planeta. Então Darwin fez uma grande revolução na ciência lançando a teoria da evolução. E o grande ponto fundamental na teoria dele é que os seres passam por um processo de seleção natural do meio ambiente. É a pressão do meio ambiente, as dificuldades, as mudanças do ambiente que vão forçando as espécies a se adaptar e evoluir. E a natureza vai extinguindo aquelas espécies que não se adaptam às crises do ambiente, às mudanças do ambiente físico do planeta. E só as espécies capazes de se adaptar às condições difíceis da evolução do ambiente físico da Terra que vão sobrevivendo ao longo do tempo. Então esse é o esquema da evolução darwiniana. Existe a outra teoria do evolucionismo wallaciano, que foi lançada por outro biólogo que viveu na mesma época que Darwin, Alfred Russel Wallace. Nasceu também na Inglaterra em 1823. E Wallace teve também uma experiência muito importante no estudo da vida, das formas de vida no planeta todo. Wallace, em 1848, visitou a Amazônia, analisou as formas de vida da região amazônica. Depois, entre 1854 e 62, ele viveu no arquipélago da Indonésia, ele chegou a coletar 124 mil espécies de plantas e animais. E o Wallace também, inclusive, trocava correspondência, era amigo de Darwin, trocava informações com ele, enviava várias cartas com informações do que ele estava descobrindo. Inclusive amostras também de plantas e animais ele chegou a enviar para o Charles Darwin. E é interessante perceber que ele publicou a sua teoria, a mesma teoria de Darwin, até antes do próprio Charles Darwin. Em 1855 ele publicou um artigo numa revista falando do transformismo das espécies vegetais e animais ao longo do tempo. Em 1858, antes do livro de Darwin, ele já publicou um resumo em 20 páginas da teoria da evolução. E é interessante perceber que enquanto Charles Darwin estava muito abalado emocionalmente com a ideia da teoria da evolução, porque Darwin no começo foi um religioso, ele estudou teologia, depois que ele acabou escolhendo a carreira científica da biologia como naturalista. Mas os pais dele queriam que ele fosse um teólogo também, fosse um religioso. Então, no começo, Darwin seguia aquela ideia do criacionismo fixista, de que Deus criou todas as formas de vida já fixas, já no seu formato definitivo. Mas, com o tempo, vendo cada vez mais evidências da evolução, Darwin chegou à conclusão que deveria publicar a sua teoria. E Darwin vivia muito abalado emocionalmente com isso,
porque ele acreditava que se lançasse a teoria da evolução, isso ia acabar com as religiões, as grandes religiões do mundo. Ele achava que ou as pessoas acreditavam em Deus ou na evolução, não daria para acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, isso era uma tendência já desde o século XVIII, que a religião estava perdendo força na sociedade, as pessoas estavam se tornando cada vez menos religiosas, e isso é possível ver, por exemplo, em 1807, quando Laplace, um grande astrônomo da sua época, lançou o livro Mecânica Celeste. E ele mandou esse livro para Napoleão, que era o imperador desse período na França, e Napoleão leu todo o livro e depois falou com Laplace. Mas como você publicou esse livro imenso de centenas de páginas, e ao longo desse texto você não citou em nenhum momento o Criador do Universo. E Laplace falou para o Napoleão assim: é porque eu não achei que essa hipótese fosse importante. Então a gente vê como a religião estava perdendo espaço na sociedade desse período, no início do século XIX. Como o materialismo científico estava se firmando cada vez mais na sociedade daquele período. Então Darwin tinha muito medo de lançar a teoria da evolução e isso acabar demolindo a religião, acabando com a fé das pessoas. Mas o Alfred Wallace tinha uma visão muito mais profunda da evolução. Ele acreditava na ideia de o que se chama de a teoria do design inteligente. Acreditava que existia já um projeto pré-definido de algum tipo de inteligência, de um criador do universo, que tinha planejado a evolução, o surgimento e a evolução da vida. Então, a teoria de Wallace é um criacionismo evolucionista. Concilia ao mesmo tempo a ideia da criação do universo por uma inteligência suprema, por um Deus, por um Criador, também com a teoria da evolução. Então, Wallace acreditava que a evolução é uma das leis de Deus, é uma das leis do universo que comandam a evolução do universo criado pelo Criador universal. Uma outra teoria é do neodarwinismo, que combina a evolução de Darwin. A teoria da evolução continua válida hoje no mundo de hoje, no mundo científico contemporâneo, mas a ciência evoluiu bastante nesses 150 anos depois da publicação do livro de Darwin. Então, o neodarwinismo combina ao mesmo tempo a teoria da evolução pela seleção natural com as novas descobertas da ciência contemporânea, principalmente na área da genética, com a descoberta do genoma, das mutações dos organismos, dos saltos da evolução que vão acontecendo com as mutações genéticas dos seres vivos. Aconteceu uma grande evolução da genética nesses 150 anos. O início do estudo começou com um monge na Áustria chamado Gregor Mendel, que vivia num mosteiro do interior da Áustria, e entre 1850 e 1865 o Mendel começou a estudar a reprodução das ervilhas, o cruzamento de espécies de ervilhas. E ele começou a definir a ideia dos genes, de como os genes funcionam na formação de um organismo, como existem os genes que são ativos e aqueles que são os recessivos, que ficam adormecidos durante algumas gerações e depois se manifestam em certas condições biológicas. E o estudo de Mendel ficou praticamente desconhecido ao longo da sua vida. Mas no início do século XX o estudo dele foi redescoberto. E a genética evoluiu bastante ao longo do século XX. Como a gente vai ver daqui a pouco, na próxima teoria que a gente vai analisar, como a genética é importante para o estudo da evolução da vida na Terra, na ciência atual. Então existe o neodarwinismo, combina a teoria de Darwin com as novas descobertas científicas. E a próxima grande teoria evolucionista é a teoria do intervencionismo,
que diz que algum fator de fora da Terra interveio no surgimento e na evolução da vida aqui no planeta. Então existem dois tipos básicos de teoria intervencionista. Existe a panspermia balística e a panspermia dirigida. A panspermia balística surgiu em 1906, é uma teoria divulgada pelo químico sueco Svante Arrhenius, que acreditava que a vida podia ter vindo do espaço exterior, poderia ter vindo num cometa ou asteroide que trouxe os primeiros organismos, primeiras formas de vida primitiva para a Terra e acabou colonizando o ambiente do planeta Terra com formas de vida pré-existentes. Ou talvez esses asteroides não tenham trazido a vida já pronta, micro-organismos já existentes, mas tenham trazido pelo menos os materiais químicos que ajudaram na evolução, no surgimento e evolução da vida na Terra, na transição entre a matéria abiótica, a matéria sem vida, para a matéria biológica, que foram as primeiras formas de vida que surgiram aqui na Terra. Então, Svante Arrhenius acreditava que a vida teria sido semeada, ou pelo menos ajudada no seu surgimento na Terra, aqui com a queda de asteroides. Como uma bala que bate na superfície da Terra, um asteroide teria batido aqui e trazido ou a vida já pronta ou os elementos químicos para o surgimento da vida. Essa teoria não foi muito divulgada no começo, não foi muito acreditada pelos especialistas, mas a partir dos anos 60 começou a ganhar mais força. Em 1986, por exemplo, foi lançada a sonda Giotto para estudar a composição do cometa Halley, e essa sonda detectou que existia no núcleo do cometa de Halley, por exemplo, água congelada, existia ácido cianídrico, existia o formaldeído, que são elementos químicos básicos para a química da vida, para o surgimento e evolução da vida. Um outro exemplo é o estudo do asteroide, o meteorito de Murchison, que caiu em 1969 na Austrália, e também analisando o núcleo desse corpo celeste, descobriram que existiam 8 aminoácidos básicos para a evolução da vida. A química da vida basicamente está fundamentada em 4 elementos, que é uma sigla, é o CHON: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quase toda a química orgânica da Terra é baseada nesses elementos, e outros também como enxofre e outros elementos, mas basicamente são esses 4 elementos químicos, que existem, como se sabe hoje, alguns deles no núcleo de cometas, de asteroides, que trazem esses elementos químicos para a Terra. Inclusive, em 1996 foi feito um estudo de um asteroide que caiu na Antártida e já se descobriu ali material orgânico, e alguns especialistas acham que esse asteroide pode ter vindo do planeta Marte. É uma teoria até de que poderia ter existido formas de vida em Marte, e essas formas de vida de bactérias ou outros tipos de micro-organismos podem ter alcançado a Terra primitiva, podem ter caído aqui e trazido elementos orgânicos para a Terra na sua fase primitiva. Então existe a teoria da panspermia balística e também a teoria da panspermia dirigida. Essa teoria foi lançada em 1973 pelo biólogo Francis Crick. Francis Crick, junto com James Watson, foi o especialista que ganhou o Prêmio Nobel em 1952 pela divulgação do modelo helicoidal da genética. Quem já viu alguma coisa a respeito de genética tem aquele esquema, assim, parece uma hélice do esquema do material genético no núcleo da célula. É o modelo do ADN celular. Todo mundo geralmente fala DNA, mas na nossa língua o correto é a sigla ADN. Significa ácido desoxirribonucleico. É o material bioquímico do núcleo das células, que é como a receita que permite
que as células na sua reprodução vão produzindo um organismo. É o genoma dos seres vivos, o genótipo, como se fala no estudo da genética. O genótipo é o patrimônio genético de um ser vivo, é o conjunto de genes que existe na célula, que depois, quando o ser nasce, vai crescendo, vai surgindo o fenótipo, que é a aparência externa. O genótipo depois cria o fenótipo, que é a aparência de cada ser vivo. E existe não só na célula, existe o ADN nuclear no núcleo da célula. O núcleo é como se fosse a prefeitura, o centro administrativo que organiza todas as funções da célula. Mas também existe o ADN mitocondrial, nas mitocôndrias, que são como a usina de força, a usina de energia da célula, que produz a energia daquele mini-organismo que é uma célula viva. Inclusive, hoje, o estudo do ADN mitocondrial permite, por exemplo, o rastreamento genético, permite se reconstituir a história genética da espécie humana, e hoje já se sabe que todos os seres humanos, os Homo sapiens, que povoam o planeta hoje em dia, são descendentes de 7 mulheres que viveram na África na pré-história, milhares de anos atrás. É possível se rastrear o genoma do ser humano através do ADN mitocondrial. Então existe a teoria da panspermia dirigida, lançada por Francis Crick, e ele dizia que por todas as evidências científicas que ele coletou no seu estudo ao longo de décadas, que a vida na Terra teria sido semeada por alguma forma de vida inteligente. Francis Crick discordava de Svante Arrhenius, porque ele dizia seria praticamente impossível um asteroide semear a vida na Terra, porque quando um asteroide cai na Terra, o atrito com a atmosfera é muito forte, tem um calor muito grande, acaba quase desintegrando a maioria dos asteroides, e esse calor, esse atrito ia acabar matando qualquer forma de vida que viesse dentro de um meteorito. Então ele dizia, a vida foi colocada aqui por alguém. Quando os jornalistas perguntavam quem, ele falava, não sei quem, não sei se foi Deus, se foram os extraterrestres, não sei quem trouxe a vida aqui, mas alguém trouxe a vida para a Terra, dentro de uma nave, dentro de um veículo controlado por uma forma de vida inteligente. E também ele encontrou evidências de que a vida evoluiu muito rápido aqui na Terra. A Terra surgiu 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. As primeiras formas de vida surgiram entre 3 bilhões e 800 milhões e 4 bilhões de anos atrás. Alguém pode falar, mas esse período de 800 milhões de anos é muito tempo, é tempo demais, é uma eternidade. Do nosso ponto de vista da escala de tempo humana, sim. Mas do ponto de vista da evolução biológica, 800 milhões de anos é muito pouco tempo para o surgimento da vida. Porque as ligações químicas, as reações químicas que acontecem no mundo biológico são tão lentas que demoraria vários bilhões de anos para a vida surgir. A vida deveria estar surgindo agora, e não 4 bilhões de anos atrás. Então Francis Crick dizia que a vida foi semeada por algum ser inteligente aqui na Terra. Foi dirigida, foi coordenada por alguma forma inteligente de vida. A vida foi colocada aqui. E outros acreditam que a vida não só foi colocada aqui, como foi guiada, foi conduzida ao longo da sua evolução por alguma espécie extraterrestre mais evoluída do que nós. Por exemplo, quem ainda não assistiu, é muito interessante o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mostra a evolução da vida, mostra os seres humanos primitivos, ali os primatas, e de repente no começo do filme surge uma placa de metal ali, perto de onde estão aqueles primatas, mostrando que alguém já estava aqui no passado. Alguma forma de vida inteligente que já tinha uma tecnologia muito avançada, que tinha já um conhecimento de biologia, de geologia muito avançado,
teria interferido na evolução da vida aqui no planeta Terra. Esse filme mostra essa teoria do intervencionismo. Então é interessante perceber que a maior autoridade do mundo em genética disse que a vida foi semeada aqui por alguma forma de vida extraterrestre, e essa teoria não ganhou muito espaço na divulgação do conhecimento da humanidade nas últimas décadas. Mas é hoje em dia uma teoria muito bem difundida, muito séria, bem aceita já no ambiente científico do mundo atual. Então, como a gente vê, tem vários modelos que explicam a evolução da Terra, a evolução da vida ao longo da história da Terra. E existem outros modelos também evolutivos, por exemplo, algumas doutrinas espiritualistas, o budismo, a teosofia, a filosofia Rosa Cruz e outras doutrinas. Tem um esquema também para a evolução da vida. Acreditam que a evolução biológica da vida, na verdade, é só um detalhe dentro de um esquema de uma evolução espiritual muito mais ampla. Acredita ao mesmo tempo que a vida foi criada por um Criador universal, mas também foi criada para evoluir. A evolução é uma das leis básicas que comandam o universo. Para quem quiser conhecer um pouco mais desse tema, pode pesquisar a visão do evolucionismo em doutrinas como a Rosa Cruz, como a teosofia, o espiritismo, e inclusive a própria Umbanda esotérica segue esse esquema da evolução biológica da vida no planeta. Então a gente viu como a vida evoluiu ao longo do tempo, viu as várias teorias sobre evolução biológica, e eu vou começar a falar agora da questão da paleoantropologia, do estudo da evolução do ser humano primitivo. A paleontologia é o estudo das formas de vida que existiam no passado do planeta, e ela se divide em 4 grandes áreas. Existe a paleomicrobiologia, que é o estudo dos micro-organismos que existiram no passado, desde a origem da vida na Terra. Existe a paleobotânica, que é o estudo das formas de vegetais que existiram no passado. Inclusive, para quem já assistiu o filme Jurassic Park, é interessante que mostra no filme que, ao mesmo tempo que eles recriaram os dinossauros ali naquele ambiente, naquele parque temático que eles criam, eles também recriaram as árvores, as formas de vida vegetal do passado. Isso é a paleobotânica. Existe a paleozoologia, que é o estudo das formas de vida animal que existiram no passado, e a paleoantropologia é o estudo dos hominídeos, ou como hoje se diz, os hominíneos. Mudaram o nome porque o código genético desses seres primitivos é tão parecido com o ser humano que hoje já se usa a palavra hominíneo, não mais hominídeo. Então, eu vou fazer um resumo do esquema da evolução do ser humano. Existem milhares de fósseis já catalogados pela ciência atual. Vou citar os mais importantes. Quem quiser conhecer um pouco mais desse assunto, é só pesquisar no Google, só pesquisar o texto Lista de fósseis da evolução humana. E tem outro texto muito, muito interessante, que é a cronologia da evolução humana, que vai detalhando todos os fósseis já descobertos e analisando as características de cada um deles. Então, a gente trata desse tema, a origem do ser humano, da antropogênese, a origem e evolução da vida humana na Terra. E a antropogênese, a gente pode destacar 4 temas básicos dentro desse tema da origem do ser humano. Primeiro a morfogênese, depois a noogênese, depois a sociogênese e depois a culturogênese. A morfogênese é a evolução da forma do organismo. Morfo, em grego, quer dizer forma. Então a morfogênese envolve 2 níveis de estudo.
o estudo da anatomia, da fisiologia do organismo humano. A anatomia é o estudo da estrutura do organismo, o estudo das várias partes que formam o organismo. O sistema ósseo, o sistema nervoso, digestivo, muscular, etc. E a fisiologia é o estudo do funcionamento da evolução do organismo, como o organismo funciona, todas as funções do sistema nervoso, reprodutivo, digestivo, toda a dinâmica do organismo humano. A noogênese é o estudo do desenvolvimento da mente humana, da capacidade mental, da inteligência humana. Nous, em grego, quer dizer mente. Então, a noogênese abrange a dimensão mental e comportamental do ser humano. A visão mental, da visão de mundo, a cosmovisão que o ser humano tem, e também a visão comportamental, como o ser humano vai se comportando de acordo com o nível de inteligência, de compreensão do mundo que aquele ser tem. E depois vem a sociogênese. À medida que o ser humano vai evoluindo, a sua mente vai se desenvolvendo, ele vai compreendendo o mundo, e da compreensão surge a organização das coisas. O ser humano vai ficando consciente de que ele tem o poder de compreender e de organizar o mundo. Então ele vai organizando a sua própria vida e vai organizando o mundo material que está em volta dele e o mundo social. Então vão surgindo as relações interpessoais entre uma pessoa e outra, vão surgindo aí as regras da organização da sociedade, de como as pessoas devem conviver, como deve ser a relação entre as pessoas, e vai surgindo aí uma hierarquização social. Então, mesmo numa sociedade primitiva, vai se formando uma hierarquia. Então existe o líder, aquele que comanda a comunidade, e existem aqueles que vão sendo responsáveis, os caçadores, por exemplo, de caçar um animal para garantir a alimentação da comunidade. Existem os guerreiros que vão, com o tempo, grupos humanos rivais vão lutando um contra o outro, aí precisa ter os guerreiros para defender a comunidade. Tem aqueles que vão fabricando ali os utensílios de cerâmica, de metal, tem os agricultores, então vai se formando uma hierarquia social, cada grupo humano, cada camada da sociedade com uma função específica dentro daquela comunidade. Então, à medida que a mente humana vai se desenvolvendo, o ser humano vai tendo consciência desse impulso transformador, dessa capacidade de transformar o mundo, e ele vai organizando o mundo de acordo com a sua vontade e com as suas capacidades mentais e físicas. Vai surgindo aí a sociogênese, a origem das primeiras sociedades. E também existe a culturogênese. Existe o surgimento da cultura humana. Como o conhecimento humano vai sendo acumulado, vai se multiplicando e vai permitindo ao ser humano ter um domínio cada vez maior sobre o planeta todo. Então a cultura humana surge como esse acúmulo de experiências. E a cultura é dividida pela arqueologia em dois grandes ramos. Existe a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material, tudo aquilo que o ser humano produz fisicamente. Instrumentos de trabalho, de osso, de pedra, de metal, de madeira, sepulturas para se sepultar ali as pessoas que morrem na comunidade, monumentos de pedra, por exemplo, templos religiosos, tudo isso é parte da cultura material. E a cultura imaterial são as ideias que o ser humano vai desenvolvendo, ideias religiosas, políticas, sociais, que vão organizando a sociedade para níveis cada vez mais complicados de organização social. A partir de um certo momento existe uma cultura tão ampla, tanto acúmulo de conhecimento, que já não se fala mais só em cultura,
se fala mais em civilização, que é um nível de evolução humana muito mais avançado. Vão surgindo as primeiras civilizações até chegar no mundo atual, com as civilizações globais que vão influenciando a humanidade toda. Então, existe uma relação ali, uma ligação entre a morfogênese, o surgimento e evolução do organismo, e também a parte comportamental. Por exemplo, a partir do surgimento do gênero Homo, a partir do Homo erectus, como a gente vai ver depois no outro vídeo, o Homo erectus é a primeira espécie que deixou a África Oriental e foi colonizando o mundo todo. Existem ilhas na Indonésia, por exemplo, onde já se encontraram vestígios de que aquelas ilhas foram colonizadas por algum tipo de ser humano primitivo 800 mil anos atrás. Então, o Homo erectus foi o primeiro que dominou o fogo, o primeiro que usou o fogo para proteção e para o conforto também, para eles se aquecerem num clima mais frio, para afastar animais ali nocivos. E foi o primeiro que usou o fogo para a preparação da alimentação, para cozinhar a carne. Então é interessante perceber que o organismo tem um processo de economia de energia. O ser humano primitivo não sabia como preparar a comida, como cozinhar as formas de alimento. Então ele comia tudo cru. Quando um ser come um alimento cru, o organismo precisa fazer muito esforço, precisa gastar muita energia na digestão daquela alimentação crua. A partir do momento que o ser humano aprende a cozinhar a carne, ele não precisa mais fazer um esforço tão grande ali para digerir aquela alimentação, vai sobrando energia no organismo. E essa energia é redirecionada, é conduzida para outras funções. Então, a partir daí, acontece o desenvolvimento mental do cérebro humano, do todo o encéfalo, todos os órgãos ligados à inteligência, ao sistema nervoso. E a partir do momento que vai sobrando energia, o organismo vai tendo essa economia de energia para ir desenvolvendo os órgãos da inteligência e vai se desenvolvendo a inteligência humana. E com isso surgindo a noogênese, o desenvolvimento da mente humana. E é interessante perceber que como o Homo erectus é o primeiro que vai desenvolvendo o uso do fogo, desenvolvendo ali a produção da alimentação a partir de métodos mais desenvolvidos. Antes dele, o Homo habilis já era o primeiro hominídeo que é conhecido que fabricava instrumentos de pedra, de osso, mas alguns paleontólogos acreditam que o Australopithecus, que veio antes do gênero Homo, já tinha a capacidade de fabricar instrumentos de osso. Como eles dizem na linguagem da paleontologia, os Australopithecus, alguns especialistas acreditam que já tinha desenvolvido uma indústria osteodontoquerática, de produção de instrumentos de osso, de ossos de animais, de dentes, de chifres de animais, para se fabricar instrumentos para facilitar a produção ali quebrando nozes, frutas e facilitando a sua vida ali com aqueles instrumentos de osso. Inclusive no filme 2001, o início ali da evolução humana é quando um primata pega um pedaço de osso e ele golpeia ali um animal, ele consegue abater um animal com aquele osso, ele vai usando aquele osso como martelo para quebrar as nozes, ali as frutas que ele consome, e isso é o início da produção de instrumentos da espécie humana, é o início do desenvolvimento da inteligência humana. Então, como a gente viu, tem um longo caminho de evolução da vida, desde o surgimento no oceano até o surgimento do ser humano. E no próximo vídeo a gente vai ver como foi a antropogênese e a importância da África no surgimento e desenvolvimento do ser humano, como hominídeos, como o Australopithecus, o Ardipithecus ramidos, os Sahelanthropus tiadenses, o Homo habilis, o Homo erectus, o
o Homo sapiens e outras espécies de hominídeos foram evoluindo no continente africano e como toda a humanidade deve à civilização no continente africano a sua existência hoje em dia. A gente traz nos nossos genes a herança dessa antropogênese, dessa origem humana que ocorreu no continente africano, traz a herança do conhecimento, da cultura que foi desenvolvida pelas primeiras civilizações, que a gente até hoje tem a herança desse conhecimento. Então, de certa forma, todos nós temos um componente africano na nossa vida, no nosso próprio organismo físico, nos nossos genes, na herança cultural que a gente tem, nos idiomas que a gente fala, na cultura que a gente tem hoje em dia, no surgimento, por exemplo, no Egito. Se a gente usa talheres hoje em dia e o mobiliário dentro da nossa casa, é graças às primeiras civilizações como o Egito, que desenvolveu as primeiras normas da vida humana nas primeiras civilizações. Então, é o nosso tema de hoje, o tema da antropogênese. A gente vai aprofundar um pouco mais no próximo vídeo com a evolução de todos os hominídeos. Depois com a questão da arqueologia também, como as civilizações antigas deixaram sua cultura material e imaterial também. E vai aprofundando mais esse estudo da origem do ser humano e desenvolvimento da cultura humana nas várias etapas da nossa história. Então, se esse vídeo foi útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, procure aprofundar esse conhecimento. É muito rica essa área de conhecimento da paleontologia, da arqueologia, da geologia, para o enriquecimento do nosso patrimônio de conhecimento pessoal. Então, agradeço a todos, obrigado pela atenção e até o próximo encontro no próximo vídeo.